16 milhões de reais. No universo do futebol, a gente está acostumado a ver esse tipo de cifra em manchete de contratação, né? Uma coisa bombástica. Mas hoje esse número representa algo bem diferente. É o placar final de uma disputa que não foi no campo, foi nos tribunais. E ela coloca dois gigantes, Vasco e Atlético Mineiro, em lados opostos de uma batalha financeira que, olha, foi longa, complexa e que acaba de ter um veredito. O nosso mergulho de hoje é justamente para dissecar essa dívida. Esses 16 milhões que o Vasco foi condenado a pagar ao Atlético. A gente está se baseando aqui em reportagens que saíram hoje, dia 9 de fevereiro de 2026, em portais como o GE e o Lance. E a nossa missão é ir além da notícia. É entender a origem de cada centavo, sabe? O que as negociações de jogadores como Jair, Maurício Lemos e Paulo Henrique revelam sobre a gestão do Vasco e o que essa condenação significa na prática para um clube que está em plena recuperação judicial. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. Exato. E antes de mais nada, é bom a gente lembrar o que é a CNRD, né? A Câmara Nacional de Resoluções de Disputas. É tipo o tribunal da CBF para esses casos. A decisão dela no âmbito esportivo é final. E a sentença é muito clara. O Vasco deve e foi condenado a pagar. Mas o interessante e o complexo dessa história toda não está no o que, mas sim no como e no quando. Porque quando a recuperação judicial entra em cena, as regras do jogo mudam completamente. Esse caso é um retrato perfeito da nova realidade financeira do Vasco, sabe? Onde cada dívida do passado se torna um teste de fogo para o presente. Ok, vamos começar a desvendar isso. 16 milhões de reais é muito dinheiro, especialmente acumulado com um credor só, que no caso é outro clube. As fontes deixam claro que isso não veio de uma única negociação. Como é que um clube chega nesse ponto? Como essa dívida foi construída? É um ótimo ponto de partida porque a resposta já diz muito sobre a gestão. Esse valor não é um bloco único. Ele é o resultado de 4 processos diferentes que o Atlético Mineiro moveu contra o Vasco. E venceu todos. Ou seja, não foi um deslize único, mas uma série de compromissos não honrados envolvendo 3 jogadores. O zagueiro Maurício Lemos, o volante Jair e o lateral Paulo Henrique. Peraí, 4 ações separadas? Isso me chama atenção, parece uma estratégia judicial bem agressiva do Atlético, né? Processar o Vasco 4 vezes em vez de, sei lá, tentar negociar o pacote todo. Isso quer dizer que a relação entre as diretorias azedou de vez. Indica, acima de tudo, que as dívidas tinham naturezas e vencimentos diferentes. Cada contrato é um universo. Uma parcela não paga da transferência do Jair é uma quebra de contrato. Uma taxa de empréstimo não quitada do Paulo Henrique é outra. Cada falha gera o direito a uma ação específica. O que a soma disso revela é um padrão. Mostra que, por um período, o Vasco parece ter tido uma política de contrata agora, a gente paga depois. E o depois chegou. Chegou todo de uma vez na porta da CNRD. Para o Atlético, acionar a Câmara para cada pendência era o único jeito de garantir legalmente direito de receber. Entendi. Então vamos por partes. Começando pelo caso que parece ser o mais curioso, burocraticamente falando. O do Paulo Henrique. As fontes dizem que só ele gerou 2 ações. Como assim? Como isso é possível? Paulo Henrique chegou no Vasco por empréstimo. Essa operação tinha um custo, uma taxa de R$500 mil, segundo o Lance. Esse foi o primeiro compromisso. Certo, uma taxa de empréstimo. Normal, até aí. Exato. Só que meses depois, o Vasco decidiu exercer a opção de compra, contratá-lo em definitivo. Isso gerou uma segunda obrigação financeira, bem maior, na casa dos R$5 milhões. O que aconteceu foi que, nenhuma das 2 obrigações foi paga no prazo, então o Atlético abriu uma ação pela taxa de empréstimo e outra separada pelo valor da compra. Somando tudo com juros correção, a dívida só com o Paulo Henrique chega a R$4,5 milhões
Isso segundo a apuração do GE. Isso é. É fascinante e um pouco assustador, porque mostra uma falha dupla de gestão. Não pagar a taxa de empréstimo já é um baita sinal de alerta. Mesmo assim, o clube foi em frente, se comprometeu com uma compra milionária, que também não conseguiu pagar. Olhando pelo lado do Vasco, o que pode ter acontecido? Foi otimismo demais no fluxo de caixa ou só falta de controle mesmo? Provavelmente uma combinação perigosa dos dois. Pode refletir uma mentalidade muito comum em clubes antes de uma reestruturação séria, sabe? A prioridade absoluta é o campo. Ah, a gente precisa do jogador, ele tá rendendo, vamos garantir a compra, o financeiro a gente resolve depois. Só que, como a gente está vendo agora, o depois cobra um preço alto. Cada decisão dessas, tomada talvez na euforia de um bom resultado, vira uma dívida que se arrasta por anos e consome recursos que hoje, na recuperação judicial, são preciosíssimos. Faz todo sentido. É o imediatismo esportivo criando uma bomba relógio para o futuro. Agora vamos para as outras peças. Saindo dos 4,5 milhões do Paulo Henrique, a gente tem mais de 11 milhões referentes ao Jair e ao Maurício Lemos. A contratação do Jair em janeiro de 2023 foi uma das mais caras e comentadas daquela janela para o Vasco. Sem dúvida. O caso do Jair é o oposto do Lemos em termos de comunicação e isso revela muito. A chegada do Jair foi uma aposta all-in do Vasco, um investimento de quase 13 milhões de reais para ser o pilar do meio-campo. Foi uma contratação com muito alarde, uma demonstração de força no mercado. Eu lembro do barulho que fez na época. E 3 anos depois o barulho é outro, é o da cobrança na CNRD. Exatamente. Já a contratação do Maurício Lemos em janeiro de 2025 foi bem mais discreta, e aqui tem um detalhe que o Lances ressalta que é muito interessante. Os valores da negociação dele nunca foram divulgados oficialmente. O irônico é que, no fim das contas, tanto a aposta de milhões super divulgada do Jair, quanto a negociação mais silenciosa do Lemos acabaram no mesmo lugar, na mesa da CN1RD, como dívida não paga. Essa comparação é ótima. Mostra que não importa a estratégia, se é uma contratação de marketing ou uma de oportunidade. Se a gestão do pagamento falha... O resultado é o mesmo prejuízo, e isso nos diz muito sobre o Vasco daquele período. A inconsistência. Não parece ter um método único, uma filosofia. Parecem decisões reativas, de momento. Uma hora é uma aposta altíssima, na outra uma negociação mais pé no chão. O problema é que a ponta final, a do pagamento, parece ter sido negligenciada nos dois casos. E agora o clube precisa lidar com as consequências, todas consolidadas numa única conta de 16 milhões de reais. Certo. Então o cenário está montado. A dívida é real, a gente dissecou ela, a condenação na CNRD aconteceu. No mundo normal, o próximo passo seria o Vasco fazer um Pix ou negociar um parcelamento com o Atlético. Mas, como você disse no início, a realidade do Vasco não é normal. E a grande reviravolta da história tem 2 palavras: recuperação judicial. É aqui que o jogo vira, né? Vira de uma forma que transforma completamente o significado da vitória do Atlético. O Vasco tem entrado com um pedido de recuperação judicial que já foi aprovado e homologado pela Justiça, cria um escudo legal em torno do clube. O objetivo da RJ é, acima de tudo, garantir a sobrevivência da instituição, permitindo que ela se reorganize e pague suas dívidas de forma estruturada, sem que um credor possa atropelar os outros e talvez levar o clube à falência. Entendo a lógica para o Vasco. É uma ferramenta de sobrevivência. Mas vamos nos colocar no lugar do Atlético. Eles foram à justiça, provaram que tinham direito de receber, ganharam. E agora? A decisão vale o quê na prática? Isso não soa quase como uma vitória de pirro, uma vitória que, no fim, não serve para muita coisa? É a pergunta de 16 milhões de reais. E a sua analogia é perfeita. Do ponto de vista do credor, a recuperação judicial é frustrante. O Atlético tem o direito, mas na prática o dinheiro pode demorar anos para aparecer. A dívida não some, mas ela entra numa fila.
E quem dita o ritmo e as regras dessa fila não é mais a CNRD nem o Atlético, é o Plano de Recuperação Judicial do Vasco. E as fontes mostram como o Vasco está se apegando a isso, certo? Com unhas e dentes, e com toda a razão legal. A matéria do GE traz o posicionamento oficial do Vasco, que é uma peça de linguagem jurídica que resume tudo. Vou até citar. Todos os valores estão sujeitos aos termos dos planos de pagamento do Vasco junto à CNRD, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial. Traduzindo da advoguês, o Atlético ganhou, mas vai receber como e quando o nosso plano de recuperação, que já foi aprovado por todo mundo, determinar. Ou seja, a batalha do Atlético mudou de campo. Eles venceram a guerra jurídica, mas agora precisam enfrentar a guerra burocrática da recuperação judicial. E nessa nova guerra, o Vasco tem as armas mais fortes. Precisamente. A vitória do Atlético é importante porque ela formaliza a dívida. O valor agora é incontestável. Mas a liquidez, sabe? A transformação dessa decisão em dinheiro no caixa é outra história. O Atlético agora tem que esperar um novo parecer da CNRD, que vai basicamente traduzir a decisão para os termos da RJ, definindo como o Vasco vai encaixar esse pagamento no cronograma que já existe. É um limbo de incerteza para o credor. Então vamos amarrar as pontas. Se a gente fosse resumir essa história toda, o que a gente aprendeu com esse mergulho de hoje? A gente aprendeu, primeiro, que essa dívida de 16 milhões não foi um acidente. Foi o resultado de um padrão de gestão do Vasco com falhas recorrentes nos pagamentos dos jogadores Paulo Henrique, Jair e Maurício Lemos. Segundo, que o Atlético Mineiro usou os meios legais que tinha, ganhou 4 ações na CNRD e consolidou seu direito de receber. A dívida é legítima, confirmada. E terceiro, e talvez o ponto mais importante para o futuro, é que a recuperação judicial do Vasco funciona como um poderoso firewall. Ela protege o clube ao mesmo tempo em que joga um balde de água fria na pretensão do Atlético de receber esse dinheiro logo. A vitória jurídica é clara, mas o desafio de execução financeira é enorme. Se a gente conectar isso a um quadro maior, o que esse episódio nos ensina sobre o momento atual do Vasco? Tentando construir um futuro de responsabilidade financeira guiado pela rigidez do plano de recuperação. Mas, ao mesmo tempo, os fantasmas do passado, como essa dívida, continuam batendo na porta. Cada dívida antiga que é formalizada como esta é um teste de estresse para a nova gestão. Para o Vasco pagar essa dívida nos termos do plano não é só uma obrigação, é uma afirmação de que o clube está de fato mudando. Para o Atlético, bom, resta a paciência e a torcida para o plano do Vasco funcionar, porque o recebimento deles depende do sucesso do devedor. É uma situação paradoxal mesmo. E esse caso todo me faz pensar no ciclo de vida de uma transferência. A contratação é anunciada, tem festa da torcida, o jogador veste a camisa, mas anos depois, quando talvez o atleta nem esteja mais no clube, a conta daquela decisão chega. E não chega mais no departamento de futebol, chega no jurídico, no financeiro. Isso me deixa com uma reflexão final, especialmente olhando para o Vasco. Qual seria? Para mim, esse caso é um microcosmo da história recente do Vasco. Contratações feitas na base da emoção, da necessidade de momento, e as consequências financeiras chegam anos depois, como um boleto vencido com juros altíssimos. A grande questão que fica no ar é: o clube, agora forçado a viver sobre a camisa de força da recuperação judicial, aprendeu de fato a lição? Ou o imediatismo do futebol, a eterna pressão por resultados, vai sempre falar mais alto que a prudência de uma planilha de Excel? A resposta a essa pergunta vai definir o sucesso ou fracasso de todo esse processo de reestruturação do clube.